Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 32, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e em minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Este Salmo 32 serve de ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. Eu quero falar sobre as incertezas da vida como consumidoras da alegria de viver. Então, o que consome a alegria de viver é as incertezas da vida, é uma consumidora. É como se a vida, a alegria de viver, vazasse, escapasse do nosso controle. E aonde está o vazamento? Nas incertezas. E nós vamos aprender hoje uma lição muito importante, que é a cura que Deus nos dá através da sua palavra para esse mal terrível. Então, um vazamento de água, a gente se preocupa, traz prejuízo de energia, de vigor físico. Se tiver alguma coisa roubando a seu vigor físico, você vai querer saber porque o prejuízo é grande. E vida custa muito caro. Vida não tem preço. E se tem alguma coisa roubando a alegria de viver, nós precisamos descobrir o que é que está consumindo isso. Porque o mundo não sabe disso. Então, queridos, as incertezas da vida é um mal. Mal com U. Não é um mal com L. Porque mal com L pode ser um contratempo que aparentemente é mal, mas produz o bem. Mal com U é alguma coisa essencialmente mal. Então, as incertezas da vida é um mal que consome a alegria de viver. Esse mal foi originado na queda, na separação do homem com Deus. Até ali o homem era seguro, ele era certo, ele era tranquilo, ele era confiante. Quando ele se separou de Deus, ele ficou inseguro, ele teve medo, ele se escondeu. A partir dali, ele não teve mais nenhuma garantia de que as coisas aconteceriam do jeito que ele estava pensando. Tudo era agora uma possibilidade. Ele ficou inseguro, nada mais era certo. Então, a origem das incertezas estão lá. Vamos deixar como definido o que o dicionário define como incerto. Incerto, como o próprio nome já diz, o que não é certo. Inseguro, indeciso, que vacila, gera dúvida, e isso é incerto. Nós somos frágeis, por sermos descendentes de Adão, que rompeu com Deus, e como ser humano, nós somos cheios de incertezas.
Elas estão aí na nossa vida o tempo todo, cheias. Incerteza pessoal. Nós não temos certeza que nós não vamos perder algo ou alguém que representa muito para a nossa pessoa. Isso é uma possibilidade. Eu posso ser a perda de alguém, alguém pode ser a minha perda. Eu não tenho certeza. Essa é uma incerteza que ronda a minha vida. As incertezas profissionais. Está empregado, pode estar desempregado. Ele pode, dentro do emprego, não ter o sucesso que deseja. Alguma coisa pode dar errado. Todo mundo começa o dia e termina o dia com essa incerteza. Ninguém está seguro de nada. Não existe uma garantia 100%. As incertezas físicas. Quem está saudável pode estar doente, porque quem está doente ontem estava saudável. Todo mundo que está doente hoje não estava doente sempre. Isso é uma mensagem para quem está saudável. Olha, é possível, isso é humano. Nós não podemos nos enganar. É uma incerteza física. Existem incertezas emocionais, sentimentais. Os relacionamentos complicam. De trabalho, de escola, de amigo, de família, de qualquer sorte. E geram prejuízos enormes. Ninguém está definitivamente seguro. A lista poderia ser grande. Vou encerrar aqui dizendo da incerteza espiritual, quanto ao destino, quanto à vitória final sobre o pecado. Então, nós que estamos na batalha, nós não vencemos ainda. Nós estamos em guerra. Nós estamos no caminho, nós estamos no trajeto. Cremos de todo o coração que estamos seguindo o caminho verdadeiro, o Cristo verdadeiro, mas ser fiel até o fim é o desafio. Ser fiel ainda que morra é o desafio. Nós estamos no trajeto. E isso é uma incerteza. O destino está prometido, nós estamos caminhando para ele, mas ainda não chegamos. Assim, queridos, tudo isso que é incerto faz parte da vida humana. Todo ser humano vive essas incertezas da vida. E isso consome a alegria de viver. Isso rouba o entusiasmo, a alegria de viver do homem comum. Bom, a cura está no fato de que se incerto é aquilo que não é certo, a cura para a incerteza, então, é o que é certo. Se incerteza é o que não é certo, a cura para o que não é certo é o que é certo, é o que é seguro, é o que é infalível, é o que é imutável. E isso é o que Deus é. É tudo o que Deus é. É uma cura que não está apenas no que Deus faz, mas está diretamente ligado àquilo que Deus é. Então, Deus, na sua pessoa, era a segurança, a provisão, a esperança, a garantia, a paz, tudo que Adão tinha. Deus não tinha que fazer, Deus é isso para ele. A pessoa de Deus. Porque o que tem de certo no mundo é Deus. O que tem de infalível no mundo é Deus. O que tem de seguro no mundo é Deus. Qualquer outra coisa fora de Deus não tem esse título, nem esse termo, nem essa definição. E os homens que creem em Deus, eles têm desse Deus, que é certo, seguro, infalível, imutável, promessas. E as promessas de Deus estão vinculadas ao próprio Deus. Deus não está separado do que Ele fala. As promessas de Deus é a palavra de Deus. Portanto, o próprio Deus disse, olha, passa o céu, passa a terra, passa todas as coisas, mas as minhas palavras não vão passar. Uma vez que Deus disse, o que Ele diz está vinculado a Ele, é a palavra dEle, Ele é o verbo. Quando a Bíblia fala que Jesus é o verbo, está dizendo, Ele é a sua própria palavra. É o verbo que se encarnou e habitou entre nós. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aos homens, depois de separar-se de Deus e passar a viver uma vida incerta, Deus deu-lhes a oportunidade deles crerem em Deus
E agora, não podendo mais ter o convívio direto com Deus, Deus, no seu perdão, na sua graça, ofereceu aos homens até o caminho de volta suas promessas. É a única coisa que cura a incerteza. Não tem outra coisa. A humanidade tenta viver a cura da insatisfação gerada pelas incertezas em fobias múltiplas. Se distrair, se divertir, beber, drogar, fumar, passear, gastar, consumir, aprontar. Mas no dia seguinte ele acorda, está lá ele insatisfeito com a vida de alguma forma. O buraco vai aumentando. Porque tudo isso pode driblar o sintoma das incertezas por um tempo, por algum tempo, por um curto espaço de tempo. Mas não tem cura aí. A cura é o caminho de volta. O homem adquiriu a incerteza quando ele rompeu com Deus. A cura é o caminho de volta. Quando ele volta para Deus e reconcilia com Deus, ele tem em Deus agora as suas promessas. E as promessas de Deus é o que o próprio Deus é. Então, se o próprio Deus é a sua palavra, está vinculado a ela, ele está inseparável da sua palavra, quando nós temos a palavra de Deus, nós temos a cura. Interessantíssimo isso. Por exemplo, você vai ver na palavra de Deus que ela te traz estabilidade. Salmo 37:5 diz que confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Quer dizer, confia em Deus, deixa que ele vai fazer. Traz estabilidade. Está inseguro, está ansioso, está instável? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega e confia, tudo fará. Outro versículo diz: esperai inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo que está sendo trazida. Inteiramente na graça, esperai nela, são estabilidade. Isaías 43:2 diz que a presença de Deus nos traz segurança. A promessa de Deus dos que confiam não é uma coisa incerta. Ele prometeu, quem prometeu é Deus, e Deus é o único certo que nós conhecemos. E a sua promessa está vinculada a Ele é o que fala, a fala dele é Ele é o verbo. Então ele falou, confia nele e descansa, confia e descansa. Acabou. Ele disse que ele estaria presente conosco, se nós estivermos confiantes e obedecendo. Falou, ainda que você passe pelas águas, eu passo com você. Ainda que você passar pelo fogo, eu passo com você. Ainda que você passar pelo rio, eu passo com você. A minha presença, aos que passarem. Ele disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Quem obedecer esse ide, certamente estou convosco. Estou com você, onde você estiver. Nós encontraríamos na Bíblia as promessas de Deus, são todas elas golpes mortais na incerteza. Essa consumidora da alegria de viver. Por isso o mundo não tem cura. Porque a cura para a incerteza não está em alguma coisa que Deus fez, está no próprio Deus, do que Deus é. Ele é certo, ele é invariável, ele é imutável. Em ele não há mudança e nem sombra de variação. Na comunhão com Deus, então nós tomamos posse da promessa de Deus, que é o que o próprio Deus é. Em Hebreus 13:5 diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tens, porque eu já vos disse, não te deixarei jamais e nunca te abandonarei. Ele está dizendo, não se assuste se você olhar para a sua vida e de repente não ter tudo o que deseja. Eu já falei para você que eu não vou te abandonar. Já disse para você que eu nunca vou te deixar. É uma promessa de Deus, não é uma interpretação de um escritor para a gente falar, olha, será que é isso mesmo? Não, é uma promessa de Deus. Ela está sendo repetida em Hebreus, mas ela foi feita lá no Antigo Testamento pelo profeta. E o escritor aos Hebreus está relembrando ela. Deus disse que já disse isso. Não precisa dizer de novo. Nós já sabemos isso. E na continuação, queridos, nós vamos ver que as promessas de Deus, elas trazem esperança, que cura a ansiedade, o medo, a insônia, as perturbações. Deus disse que Ele vai nos conduzir, Ele é o caminho, é um caminho de vida, é um caminho de verdade,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e no fim tem a ressurreição e depois a vida eterna. Durante o caminhar, Ele nos guardaria de todo mal. Ele falou, pode orar, Pai nosso que estás no céu, livra-nos de todo mal, porque Teu é o poder. Senhor, livra-nos de todo mal. O mal não vai fazer o que Ele quer na vida de quem tem promessa de Deus na sua vida. Então, Ele livra-nos de todo mal. E é uma proteção que nós temos uma provisão de Deus. Ele disse, você não precisa se preocupar com o amanhã, com o que comer, com o que vestir, porque Deus cuida de passarinhos, Deus cuida de todas as coisas, e se Ele cuida de pardais que custa centavos, Ele esqueceria de você que custou o sangue do filho dele? Vê se tem racionalidade para insegurança. Falou, não se vende 2 pardais aí por um asse? Sim, ele está dizendo, quanto custa 2 pardais? Centavinhos. Falou, então, Deus sabe dessa operação. Ninguém vende 2 pardais sem Deus saber o que está acontecendo. Se Ele não esquece de 2 pardais que estão sendo vendidos, Ele vai esquecer de você, que custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Provisão. Nós temos direção. E poderíamos dizer, temos iluminação, temos intercessão do Espírito. A Bíblia fala que o Senhor nos ilumina, Ele ilumina a mente, Ele ministra, Ele fala. A Bíblia fala que o Senhor, através do Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não consegue se fazer entendido a Deus, Ele traduz em gemidos isso. Ele nos assiste. É que a gente confunde assistir com qualquer outra coisa que não é assistir. Quando fala que o Espírito Santo intercede por nós, nos assistindo, Ele está te acompanhando, Ele está torcendo. Quando você torce para o seu filho que está disputando natação na raia da piscina, você não pula dentro da piscina, você fica do lado de fora, apoiando, aguardando ele na chegada, dando as instruções, orientando. Fala que o Espírito Santo faz isso por nós. Apontando cada um diante de Deus e dizendo, vamos lá, não desista, você está indo bem, continue, prossiga. Você está melhorando. Você já não é mais quem você era. Você pode não ser o que você deseja, mas você já não é mais o que você era. Vamos continuar assistindo. Ele não carrega no colo, mas Ele intercede, Ele assiste. E muitas vezes quando nós machucamos, quando nós perdemos, Ele é o consolo. Ele é o grande consolador. Ele não retira a dor, Ele te consola. Ele não impede muitas vezes a derrota porque ela tem o seu lado bom. Mas Ele te consola, Ele não te abandona. Então, queridos, uma grande questão teológica que deixa muita gente em parafuso, perdido em relação a Deus, é porque Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar. Se ele vai pecar, ele vai morrer. E Deus vai criá-lo para matá-lo. Porque os anjos, quando pecaram, foram expulsos de imediato. Quando a onisciência de Deus os flagrou, eles foram destituídos num instante. E Deus vai criar o homem agora livre, e ele é onisciente, ele já sabe que ele vai pecar. E então, era como se o pai falasse para o filho ou o filho para o pai, mas nós vamos criar, ele vai morrer, ele vai pecar e ele vai morrer. A não ser que a gente o salve. Mas quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o filho diz, eu vou salvá-los. Então, quem somos nós para entrar na onisciência de Deus? Mas seja lá quais foram os motivos divinos que a nossa mente não alcança, o que nós sabemos é que Jesus disse, eu vou ficar com eles para salvá-los por onde eles passarem. Se eles passarem na água, eu passo junto. Os que creem, os que obedecerem, se ele passar no rio, a gente passa junto. Se eles passar no fogo, a gente passa junto. Não vamos abandoná-los. Não foi um Deus que criou e falou sabendo que ele ia pecar e a gente deixa ele sofrer. Ele falou, não, a gente sofre com eles. A gente chora com eles. Nós vamos salvá-los. E é isso que nós temos na palavra. Um Deus
que diz: eu sei que você pecou, que você está inseguro, que você está incerto, e o que eu posso te dar para curar isso daí é minha promessa. Eu vou te salvar. Eu vou te abençoar. Eu vou te proteger. Eu vou te dirigir. Eu vou te iluminar. Eu vou te acompanhar. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Isso cura incerteza. Nós precisamos crer. Isso não deixa dúvida, porque eu sei que quem está fazendo a promessa não é um grupo de humanos, não é um partido, não é uma igreja, não é um pastor, não é um intérprete, não é um teólogo. É o Deus que é o único que é invariável, que é certo. Não tem nada de incerto nele, nada de inseguro, nada de duvidoso. E ele diz para os homens que vivem o fantasma da insegurança, dizendo: eu estou com você. Você está com medo por descrença, você está inseguro porque está se comportando como quem está longe de Deus, porque quem está perto de Deus tem nele o sim e o querer. Efetuar é dele. Nós podemos descansar aí. Então esse é o motivo bíblico porque Deus criou o homem, mesmo sabendo que ele estava criando uma criatura livre, que poderia pecar e que sabia que ele ia pecar, mas Deus decidiu que ia protegê-lo com a sua graça e salvá-lo com o seu sangue, e ele obedeceria a Deus livre, porque Jesus enviaria o seu Espírito para conduzi-lo a isso. Então o homem, ele vai voltar à condição de obediente a Deus antes do pecado, mesmo sendo livre, porque Deus poderia nos robotizar e impedir a queda. Mas Deus queria criar um homem à sua imagem, à sua semelhança, como ele é livre. Deus estava livre para nos amar ou deixar de amar. Ele não era obrigado a fazer isso, ele não tinha que fazer isso. Ele não nos devia isso. Livre como é, amoroso como é, bondoso como é, poderoso como é, decidiu. E quando o homem rompeu com Deus, que ele ficou inseguro, Deus fez a ele promessas desde o momento em que ele pecou. Quando a terra tinha 2 habitantes, Deus já fez uma promessa para eles, dizendo: olha, essa mulher que o diabo enganou, do ventre dela vai sair um que vai pisar a cabeça dele. Já era a primeira promessa de salvação, de segurança. Deus já falou: virá um salvador aí. Virá um remidor, que vai destruir o destruidor e resgatar aquilo que ele destruiu. Então, queridos, é interessante nós entendermos, para você não seguir o caminho do mundo, que eles tentam fugir da dor, da incerteza, em lugares onde não tem cura. Falando para Timóteo, em 1 Timóteo 6,17, ele disse assim: olha, nunca coloque a sua esperança na incerteza das riquezas. Olha que se tem uma coisa que é confiável na vida humana, são riquezas, porque riquezas dá muito poder, dá muita segurança. Paulo disse para Timóteo: nunca faça isso. Elas são incertas, elas não têm cura, são paliativos. Outro exemplo, ainda em 1 Coríntios 9, 26, Paulo disse assim: os que militam, os que correm por uma medalha ou por um prêmio, está falando dos atletas, dos competidores, ele disse: eles em tudo se esmeram. Um atleta tem que ter uma disciplina diferenciada de um homem comum, senão ele não é coroado. Um soldado tem que ter uma vida diferente de um homem comum, senão ele não vence a batalha. Senão ele não agrada a quem o alistou. E Paulo falou: todos que correm, todos que lutam, eles têm um objetivo. Ele falou: eu também luto. Ele falou: eu também corro. Ele era atleta? Não. Quer dizer que ele corria e lutava sem meta? Ele falou: não, eu não sou como quem corre, como quem luta, desferindo golpes no ar. Ele falou: não, a minha dedicação, o meu foco, a minha obediência, o meu seguir a Jesus, ele falou: isso é a minha batalha, eu também luto, eu esmurro a minha carne, eu procuro agradar aquele que me alistou,
E eu não faço isso sem meta, eu estou correndo por uma coroa incorruptível. Ele falou, eu sei o prêmio da soberana vocação. As coisas que eu abandonei, não foi por frustração, foi por abandono mesmo. Ele falou, deixei. As coisas que eu perdi para ganhar outras. Foi uma perda pensada. Ele sabia o que estava perdendo, mas sabia o que estava ganhando. É como um atleta, ele está perdendo a diversão, tá, mas ele está pensando na competição. Ele está perdendo uma vida desregrada, que muitos gostam. Ele está perdendo, ele não pode se dar esse capricho. Mas ele está perdendo uma coisa para ganhar outra. Paulo falou, eu não luto, eu não estou na batalha espiritual pela vida eterna como quem dá soco no ar. Não, eu tenho certeza das coisas que eu estou batalhando por elas, da vida que eu estou levando. Ele tinha insondáveis revelações, ele conhecia as grandiosas promessas de Deus, tinha experiências com Deus, e ele falou, é por isso que eu luto. Quem passou o que Paulo passou deveria ser, se não tivesse essas promessas como coisas reais na vida dele, ele tinha surtado, enlouquecido. Mas tudo isso para ele era garantia, estabilidade, a presença. Ele chegou a falar para um governador assim, para um governador romano, falei, eu queria que você fosse como eu, exceto nas minhas cadeias. Estava dizendo para o governador, eu queria que você tivesse a vida que eu tenho. Ele estava preso. Falou, só não desejo para você as minhas algemas. Mas o que eu tenho aqui dentro, a vida que eu vivo, eu queria que você fosse como eu. Para o governador Félix, que falou para Paulo, você está delirando, Paulo. Ele não estava delirando. É que o governador estava muito longe de entender isso daqui. Isso aqui são grandezas, riquezas, cura, revelação de Deus para o seu povo. Foi isso que Deus prometeu para o seu povo quando decidiu salvá-los, mesmo eles sendo livres. Amém, queridos? Mais uma referência. 1 Coríntios 14, 8, é quando Paulo diz assim, olha, a trombeta não pode dar som incerto. Por quê? Porque a trombeta era a voz de comando, era um comando militar. Até hoje, quem faz exército, ele aprende a linguagem da corneta. Porque numa grande tropa, a voz humana não chega no final da tropa. Israel saiu do Egito, 600 mil homens fora mulheres e crianças, eles estavam em 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas é mais ou menos 10 Araçatuba reunida, todinha no deserto, em marcha. Como é que você comunica com esse povo? A hora de parar, a hora de virar à esquerda, a hora de fugir, a hora de avançar, cornetas. E o homem da trombeta, ele ficava ao lado do comandante. O comandante falava direita, direita, parar é parar, avançar, avançar, recuar. E ele falou, e se a trombeta der um som que ninguém entendeu? Aí vai ter baixas, aí vai ter alvoroço, aí vai ter desespero, porque tem momentos na vida que você tem que estar seguro do que você está ouvindo para você romper marcha, para você dormir, para você não ficar inseguro. Será que você é? Será que vai acontecer? Aconteceu com A, vai acontecer com B? Os fantasmas da vida, que traz tanta ansiedade, tanta insegurança, tanta insônia, tanto problema. É informação o tempo todo chegando no seu ouvido, dizendo, olha, o próximo é você, vai acontecer. Não, nós temos promessas do Deus que é certo, que é seguro. E Ele diz, eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. Se você passar por onde você tiver que passar, eu vou estar com você. É uma promessa que nós temos do nosso Deus na nossa vida, que nos faz dormir, que nos faz recomeçar. Se a gente acordar, a gente acorda para servir a Deus. Se a gente não acordar, a gente acorda lá com Deus. Só vai mudar o lugar. É com o mesmo Deus, com a mesma fé, com a mesma segurança, com a mesma tranquilidade. A gente vai viver aqui o tempo que Deus quer aqui e não queremos viver um dia a mais que Ele não queira, porque a vida continua ali e essa é a segurança do cristão. Jesus disse, eu vou e depois vocês vêm. Eu tenho que ir primeiro. Eu vou, rogo ao Pai, Ele vai enviar o Espírito, e primeiro é as primícias, depois é a colheita.
Primícia na Bíblia é a ressurreição de mortos. Jesus e os primeiros que ressuscitou foi um testemunho para todos que morreram. Falou, olha, ele foi primeiro, ele é a primícia dos que dormem. É o primeiro a sair da região dos mortos para entrar na vida. E depois da primícia vem a colheita, depois da colheita vem o rabisco e acabou. Todo mundo que ia viver, viveu nesta segurança que Jesus nos deu. Então, o som da trombeta que nos direciona, a palavra, ela tem que ser certa. Nós não podemos ouvir A, B, C ou D. Nós temos que ouvir o que é certo. E certo é Deus e a sua palavra. Sem nenhuma interferência ou interpretação humana. A palavra de Deus tem a interpretação que o próprio Deus dá a ela. Amém? Finalizando, recordando o texto, só o Salmo 32, que eu acho que eu nunca tinha lido esse salmo inteirinho antes com meditação, eu conheci um pedaço dele, esse que ele fala de que quando ele escondeu o seu pecado, secou os seus ossos. Mas lendo ele inteiro, ele começa dizendo assim, olha, bem-aventurado é aquele que o Senhor perdoou os seus pecados. Somos nós. Ele está dizendo assim, olha, feliz é a pessoa cuja transgressão diante de Deus não existe mais. Ficha limpa. Essa pessoa é feliz, ela é bem-aventurada, cuja transgressão foi perdoada. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então Deus não tem nada contra você, porque a sua conta foi paga para Deus em Cristo Jesus. E Davi disse, enquanto eu calei a respeito dos meus pecados, ele falou, os meus ossos adoeceram. A interpretação desse texto, ele estava dizendo, eu estava minguando, a minha vida estava sendo definhada dentro de mim, porque eu não falava com Deus sobre os meus pecados, eu me escondi. Essa vida de pecado escondido, ela é um desastre para o hospedeiro, para a própria pessoa. Eu falei, enquanto eu fiz isso, isso foi uma doença nos meus ossos. Envelheceram os meus ossos e trouxe a ele constantes gemidos todos os dias. Aí ele diz, quando eu confessei o meu pecado, o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou e ele tornou o meu vigor, e a partir daí eu disse, confessarei os meus pecados. Por isso que Davi foi diferente de Saul. Saul nunca aprendeu a confessar seus pecados, ele sempre se desculpava. Davi aprendeu a dizer, pequei, Senhor, perdoa-me. Aprendi a lição. E ele nos ensina que ele confessou e foi perdoado. E ele falou que a partir daí Deus disse para ele, eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho. E usa um exemplo, para quem está cantando essa música, salmos são canções, dizendo, você não pode ser como o cavalo ou como a mula, que eles obedecem mediante a dor. Sem dor não obedece. É o cabresto. Cabresto que faz a boca dele doer, que leva à obediência. Tem gente que é assim, eles não conseguem obedecer livremente. Tem a instrução, seguir de coração, voluntariamente. Eles obedecem com dores. E de outra sorte eles não obedeceriam. Aí ele diz, olha, muito sofrimento terá o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E encerrando ele diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. É um último versículo dizendo que nós temos que alegrar no Senhor. Por quê? Por tudo isso. Um Deus que faz promessas e a sua promessa está vinculada à sua própria pessoa e nas suas promessas ele garante para as pessoas que acreditam nas suas promessas tudo aquilo que ele está prometendo, estabilidade, a sua presença, a esperança, a proteção. A cura para todas as nossas incertezas estão nas promessas de Deus. Então, quando a gente entende que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar, mas que ele ia salvá-lo, e nesta salvação, Deus se compromete
com os que querem ser salvos, ficar com eles na vida deles por onde eles passarem. Se isso não alegrar o coração de alguém, nada o alegrará. Um Deus que vem ao meu socorro para me salvar, e eu não posso vê-lo agora, mas então ele me faz promessas, e essas promessas é o que ele próprio é. São promessas de segurança, de esperança, de proteção, de tudo que Deus é. Tudo é certo, tudo é garantido. E ele diz, essas promessas é para você se sentir seguro, até o momento em que você vai voltar lá onde começou as incertezas, na comunhão com Deus, onde o pecado não existirá mais, onde o homem estará seguro. Então, no arrebatamento, no corpo glorificado, vivendo com Cristo nos ares, ninguém estará preocupado com o que lhe pode acontecer, ou com alguém dele, ou com ele, ou no amanhã, ou depois. Pela eternidade, acabou toda insegurança. Caminho para lá é confiar e seguir fielmente nas promessas de Deus, descansar nelas. Já viu uma pessoa que ela não gosta de ficar sozinha, mas se ela tiver uma pessoa com ela, ela já não tem mais medo? Tem gente que não faz nada sozinho, principalmente se for de noite, no escuro. Aí até homem, né? Se for sozinho, fala, sozinho eu não vou lá não. Aí de repente, tem dois. Olha, a presença do outro o encoraja. Não o protege de nada, porque a onça que ia comer um, come os dois. O perigo que um corria, mas veja a sensação de segurança que ele tem, só porque tem um outro. O outro não vai protegê-lo de um perigo maior. Aumentou a proteção, mas muito pouquinho. Mas ele já se sente seguro. Olha a segurança que nos dá, Deus dizendo, eu vou estar com você. Amém, queridos? Você vai passar por um lugar perigoso, vale da sombra da morte. Eu vou estar com você. Onde você estiver. Nas águas, no fogo, no rio. Mas se morrer, ele já passou pela morte. A morte não o deteve. O túmulo de Cristo é um aviso para todo cristão. Você que está seguindo a Cristo fielmente, vai acontecer com você o que aconteceu com ele. Você vai morrer? Vai. Mas no dia seguinte ele estava vivo. Aquele túmulo aberto é uma mensagem segura para todo cristão. Olha, o seu caminho é esse. Só que você vai passar por aí, vai sair vivo do outro lado para nunca mais morrer. A vida de Cristo. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Este é o momento em que nós oramos, depois de ouvir a palavra de Deus, nós oramos e falamos a Deus. Quem sabe depois de ouvir a palavra, Deus falou com você que Ele quer te curar de toda insegurança. Às vezes a gente se arrebenta para ser feliz. Você se esforça, você faz de tudo, mas parece que tem alguma coisa consumindo a alegria de viver. E você pergunta a Deus o que é, o que está acontecendo? Por que a gente não consegue ter alegria? E às vezes a gente arruma nossas desculpas. É porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo, é porque eu sofri isso, eu sofri aquilo, porque eu tenho menos, porque eu sou menos, porque eu sou menor. Não, a palavra de Deus diz que a consumidora de alegria de viver são as incertezas, elas consomem o brilho da vida. E as incertezas, a cura para elas são a promessa de Deus. Nós precisamos tomar posse, vestir, falar, isso é meu, Deus falou isso aqui comigo, isso é comigo. É para os que confiam, eu confio. É para os que precisam, eu preciso. É para os que querem, eu quero. Isso é meu. Essa promessa Ele fez para mim. E as incertezas desaparecerão. Porque Deus é certo. Deus, em nome de Jesus, este é o momento
em que nós abrimos o nosso coração, derramamos a nossa alma. Esse é o momento em que nós queremos fazer como Davi. Eu não quero ocultar as minhas falhas. Eu não quero esconder os meus erros. Eu quero confessá-los. Porque o Senhor já sabe tudo isso. Mal a palavra chegou na nossa boca, o Senhor já sabe as nossas intenções. Por isso nós decidimos hoje, ó Deus, obedecer a Tua palavra e abrir o nosso coração. E dizer, Deus, entra aqui. Pode abrir todos os compartimentos da minha alma. Não tem nada a te esconder, Senhor. Tu és o meu Deus. Eu quero tomar posse de todas as Tuas promessas. Quero reconhecer que o nosso medo, a nossa tristeza, a nossa insegurança é porque nos distanciamos de Ti. Porque às vezes não damos o devido valor à Tua promessa, porque não tomamos ela como algo pessoal para a nossa vida. Mas hoje o Senhor preparou esse momento e nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, tomar posse das Suas promessas, entender que ela é a cura, que ela é a segurança, que ela é o certo, que ela é a verdade, que ela é imutável, que quem tem elas não tem o que temer, porque tem o próprio Deus. Olha para o coração de cada um agora, ó Deus, e traga a Tua cura, traga a Tua libertação, traga, ó Deus, o Teu propósito, a Tua verdade, a fé, a confiança, a entrega, a renúncia, enfim, tudo o que precisa ser feito, para que o Teu nome, ó Deus, seja profundamente glorificado no coração desta vida e no meio do Seu povo. Se tem aqui alguém, ó Deus, doente, fisicamente ou espiritualmente, traumatizado, cheio de amarguras, de tristezas, de ressentimentos, nós cremos, ó Deus, que na Tua presença há cura. Nós cremos, ó Deus, que no culto há cura, porque Tu és o Deus que é digno de culto, e o Senhor junto com o sacrifício queima a oferta e sara, ó Deus, o coração daqueles que se aproximam de Ti para serem curados. Portanto, Pai, agora, no nome de Jesus, no poder que há neste nome, libera, ó Deus, cura, libera perdão, libera libertação, transformação, Deus, renovação, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Deus, entra na história da nossa vida a cada dia e muda, ó Deus, os nossos caminhos. Endireita, ó Deus, as nossas veredas, para que possamos trilhar um caminho reto e conhecer, ó Deus, a cada dia mais as Tuas promessas e a Tua bondade sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e por tudo Te agradecemos. Amém. Diga comigo, Deus, eu quero, em nome de Jesus, tomar para a minha vida todas as Suas promessas e confiar nelas enquanto viver. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.